Daniel, tudo certo então, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu queria que você explicasse um pouco melhor as diferenças que você sentiu assim do The Voice adulto, se é no como as pessoas tratam mesmo, né, no trato entre vocês, ou se é também no repertório, o que que você está sentindo de diferenças? Não, eu vejo uma diferença com relação à questão do trato realmente, né? Porque parece que de uma forma muito natural já existe um cuidado a mais, né? E eu vejo realmente o grande lance, a questão da diferença de experiência mesmo, sabe? A forma que eles se comportam. O Crésio falou uma coisa ali, eu acho que foi o Crésio que falou, que é muito interessante e a ser ressaltada, que a gente, na verdade, às vezes fica imaginando assim, poxa, são pessoas mais experientes, mas que talvez não estejam tão atualizadas, não estejam tão por dentro de tudo que está acontecendo. Mas é impressionante, eles sabem de tudo, conhecem a vida da gente, sabe? Parece que estudou assim, a vida da gente. Eu vi assim alguns deles reportarem mais do que uma vez assim sobre a vida da gente, sobre o que a gente já fez, enfim, sobre o que a gente faz, o que a gente desenvolve e tal. Então, eu acho que é questão de experiência, eu acho que é o quesito que mais diferencia, assim. Porque no The Voice que eu participei anteriormente, existia aquela coisa, né? Sangue nos olhos, e eles têm o sangue nos olhos, mas de uma forma diferente, sabe? A gente se bota diferente, respira, né? E depois deixa acontecer, sabe? Então, eu vejo esse diferencial. E o repertório, eu senti que tinha muita coisa atual, né? Do que eu vi até aqui, né? Mas tem coisas também que já aconteceram, que já foram hit, que já foram sucesso, coisas que talvez hoje não se ouvem mais, mas que dão também a oportunidade de uma boa interpretação, né? de nos encantar de forma diferente, porque tem muita coisa de conteúdo, né? Que a gente ouvia antigamente, que hoje não ouve mais, né? Hoje nós temos muita coisa descartável, às vezes, né? Que se toca, mas que a gente não consegue entender ao certo o porquê, né, de ser um grande hit, de ter tanta evidência, enfim. Eu sinto essas as diferenças, sabe? E o jeito que eles nos tratam com tanto carinho, né? É interessante, existe aquela coisa de particularmente assim, achar que eles têm um cuidado, como se fosse parte integrante da família, como se fosse um filho, algum ente querido, mas existe aquela coisa de fã também, sabe? É interessante. Eu sou fã do seu trabalho, poxa, você faz isso, você faz aquilo. Eu me encantei com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que a gente vai ter problemas sérios pela frente, né? Porque a cada fase vem uma emoção diferente. Agora a responsabilidade de virar aquela cadeira ou não. Mas depois, e aí? A questão de eliminação, de qual é, qual não é. Eu já fico sofrendo por antecedência, né? E você já está, além de sofrer com antecedência, você também já está pensando com antecedência que músicas que você gostaria, de repente, de resgatar, porque são pessoas que com certeza vão conhecer coisas, né, mais antigas, coisas que talvez você goste, e os jovens às vezes falam, nossa, o que será que é isso, né? Vou ter que estudar. Eu acho que a gente vai ter essa possibilidade de resgatar muita coisa, de trazer à tona canções que foram significantes, né, para a gente e que talvez não tenham mais esse determinado espaço hoje. Mas eu vejo também uma lacuna de oportunidade de ver alguns deles assim querendo um novo desafio pela frente, de repente alguma coisa nova. Mas o fato é que vai ser super importante que a gente os deixe muito à vontade, eu acho, sabe? Para que eles estejam por inteiro, para que eles estejam cientes de que aquela música vai ser legal, eles vão conseguir desenvolver da forma que eles imaginam. Eu acho que é isso, eu acho que esse cuidado a gente vai ter que ter também, sabe? De sentir deles. O que você vai ficar mais à vontade? E trazer, é lógico, as nossas propostas, né? Dentro do estilo de cada um, dentro das possibilidades de cada um. Vocês têm conseguido conversar até entre equipes sobre a pandemia, sobre o que cada um passou no último ano, o que vocês aprenderam, como que vocês viram aí esse ano, né? Porque agora, trabalhando todo dia, vocês conseguem ter um contato melhor, né? A gente consegue ter um contato mais direto, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Ainda bem que a gente tem essa questão tecnológica, né? Essa possibilidade de nos conversarmos através de um WhatsApp, enfim, do celular, né? E de saber do que se trata, do que cada um passou, do que cada um viveu até aqui, qual o grande aprendizado. Mas o bastidor é o bastidor, né? Os bastidores
são incríveis, assim, né? O que a gente pode conversar, o que a gente pode desenvolver, histórias podem surgir, né? Ideias. Eu já tive a oportunidade de ter projetos sendo desenvolvidos em bastidores, assim, de surgir aquela ideia e, de repente, desenvolvê-la e desabrochar, sabe assim? Então, essa oportunidade é única. Inclusive, quando eu participei, por exemplo, de um outro projeto que eu tenho assim como um exemplo muito forte nesse sentido, da novela, que a novela ela era muito esperar, né, para gravar a sua cena e coisa e tal. Então, naquela espera, o que a gente viu de coisas, eu até comentei, né, assim, com algumas pessoas, que daria-se para fazer outra novela, com o paralelo ali dos bastidores. Todo mundo tocava violão, todo mundo cantava. Então, as reuniões que a gente tinha nos bastidores eram incríveis, sabe? De saber mesmo um da vida do outro e de se inteirar um pouco mais e de conhecer ainda mais. Enfim, essa oportunidade é muito importante para a gente, da gente poder dividir realmente todo esse aprendizado que a gente está tendo. Uhum. Você convive com crianças, né, que são as suas filhas. Como que elas lidam com isso? Assim, elas entendem, se sentem que às vezes elas entendem melhor que os adultos, né? Como que está a reação delas em relação a isso? Olha, elas entendem, viu? Elas são muito conscientes, assim, cientes, mas, ao mesmo tempo, a gente sente que a criança, apesar de ter essa consciência maior, né, porque a gente também passa e tudo mais, ela precisa de um algo a mais, ela precisa se desenvolver de forma diferente, ou seja, ela quer sair, ela quer extravasar, e é isso que se torna difícil, às vezes, segurar, sabe? De querer estar perto de um amiguinho e não poder, de querer estar indo na escola. Elas adoram a escola, né? Estão torcendo para que agora essa volta seja diferente, né? Que seja presencial, grande parte das aulas que vão acontecer. Enfim, é isso que é o mais difícil, né? Essa ausência que faz um amigo, o poder sair de casa para fazer alguma coisa diferente, mas em termos de consciência, elas são super conscientes e eu acho até que elas são boazinhas demais nesse aspecto, assim, né? De serem gratas a Deus, assim, a gente sempre conscientiza de que a gente ainda tem a possibilidade de poder estar aqui, de poder estar com saúde, de poder viver coisas que muita gente não está vivendo, não está tendo oportunidade. Então, é nisso que a gente se apega, assim, elas crescem com isso, estão crescendo com isso, amadurecendo. E depois da vacina, que acreditamos que está chegando de fato, você acha que o mundo artístico, principalmente, vai ser diferente ou vai ter um tempo em que tudo vai voltar como era antes? Assim? Você acha que fica algum resquício de tudo que se passou nesse último Olha, ano? eu não acredito que volte a ser como era antes. Eu acredito que tudo isso está nos ensinando que a gente vai sofrer mudanças e mudanças grandes, né? O mundo artístico, principalmente, né? Muita coisa veio para ficar. Essa questão virtual, por exemplo, eu acredito que muita coisa possa acontecer dessa forma, dessa maneira. Eu não vejo também um artista sem o seu público, sem estar diante do seu público, olhando nos olhos, vendo a reação deles, cantando de perto para eles. Eu não vejo também isso, mas não sei se vai acontecer da mesma forma. Eu acredito que as pessoas vão mudar, né? Vão mudar de alguma maneira, assim. Eu acredito que a gente vai buscar alguns princípios que talvez passassem despercebidos, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, devido à correria, né, os afazeres de cada um, que é justamente o quê? As coisas simples da vida que não são simples de forma alguma, que é um abraço, é você valorizar a presença, se você tem possibilidade de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um parente, de uma pessoa que você ama. Eu acho que a gente vai talvez viver mais intensamente isso, né? Sentir um pouquinho mais esse gosto, né? De poder estar perto de alguém, de poder conversar, de deixar um pouquinho aquela coisa que a gente vivia de lado, que era o quê? Você está numa roda de amigos e cada um com o aparelho celular na mão, as pessoas estavam ali, mas não estavam ali, não estavam falando com você, não tinha aquela coisa do olho no olho. Então, acho que esses valores vão ser revistos, né? De alguma forma, de alguma maneira. Mas eu acho que as pessoas têm que se apegar também, né, no fato de que a gente tem que cuidar muito mais das pessoas, temos que cuidar muito mais da natureza, temos que nos apegar muito mais nos pilares que a gente tem, que é a nossa fé, que é a nossa crença, que é a nossa esperança.
Eu acho que tudo isso vai ter que ser acrescentado de alguma forma. Você acha que o preconceito contra a idade é um preconceito que vai cair? Com certeza. A gente vive diante de muitos preconceitos. Eu acho que essa galera que está vindo aí, né, esses 60 ou mais que estão chegando no The Voice Mais, vão trazer uma lição de vida para as pessoas. Olha, o exemplo que eu tive até aqui, eu já estou imaginando o que a gente vai passar, ou seja, aquela lição de vida de que não existe tempo para nada, sabe? Basta você ter oportunidade e condições de realizar, né? É isso, as pessoas que estão chegando ali, que estão passando por aquele palco, estão trazendo um vigor, sabe? Uma vontade de fazer e o fazer bem feito, sabe? Você vê o brilho no olhar de cada um deles. Não imagino olhar para aquelas pessoas e acreditar que elas têm 60 anos ou mais. Aliás, teve pessoas que passaram por ali, que eu olhava e falava assim, não é possível um negócio desse. Eu vou perguntar a idade, mas ela deve dizer tipo 50, vai. E é incrível, é incrível. Então, isso com certeza, esse projeto The Voice Mais vai ajudar com que esses preconceitos bobos que existem aí, esse de idade, por exemplo, possa, de repente, ser amortizado e deixar de existir no futuro próximo. Tomara. Legal. Obrigadíssimo, Daniel. Obrigado a você. Um feliz ano novo, viu? Saúde. Para você também, para sua família também.